Ei, vem cá. Você ainda não percebeu o que eu tento mostrar, levar para vocês nos vídeos de instruções que eu prego? Qual o foco, o objetivo, o propósito de eu levar esses vídeos de instruções para onde eu convido você a olhar, para onde eu oriento você a estar, para onde eu convido você a olhar e observar? Você não percebeu ainda? Olha, você sabia que está sendo desviado da verdade de Deus? Pela mentira que faz você pensar que está na verdade de Deus? Você sabia que a tua vida está centralizada, direcionada para um lugar, um alvo errado? Você sabia que você está sendo guiado pela direção errada? Não sabia? Eu vou te mostrar. Se você for sensato, humilde, inteligente, observador, prudente, atencioso, você vai perceber isso. As pessoas estão olhando, não é para Cristo, o nosso guia, a luz, por onde e por quem devemos ser guiados. As pessoas estão olhando para os seus líderes, por onde eles estão deixando a vida deles sendo guiada, na direção dos seus líderes. O guia da nossa vida, quem nós devemos seguir, é Cristo. As pessoas estão sendo guiadas e conduzidas, não é por Cristo, pela palavra, é pelos líderes, com os seus sermões autoritários, arrogantes, prepotentes, conduzindo o povo numa ditadura em nome de submissão a Deus. E o povo está sendo conduzido não é por Cristo na palavra, é pelos pastores dentro das igrejas. As pessoas não estão consagrando sua vida e seu viver a Cristo. Para que eu possa consagrar a minha vida e meu viver a Cristo, para Cristo, é guardando e praticando a palavra dEle. É me dedicando a estar na palavra dEle. As pessoas estão sendo desviadas desse alvo, porque estão guardando e praticando, consagrando suas vidas e os seus viveres dentro de igreja, cumprindo regra, norma, atividade, sacrifício, tarefa de cultos, obrigações e obras religiosas, onde as pessoas se escravizam em atividade de culto, sacrifício de culto, responsabilidade, meta, tarefas. Vocês não estão percebendo isso. Vocês estão presos, escravizados, pensando que estão livres servindo a Deus, estão perdidos de Deus. As pessoas não estão alicerçadas no lugar firme para a salvação, que é Cristo, a palavra dEle. As pessoas estão sendo conduzidas a viver uma vida de certeza e confiança, de salvação de Deus, de vida com Deus, dentro das igrejas, por meio das igrejas, estabelecido nas igrejas. Meu Deus, será que as pessoas não percebem isso? Será que elas não estão olhando e vendo isso? Claro que não, pois estão nas trevas. Como pode alguém nas trevas saber para onde está andando? Conhecer a direção? É preciso a luz ser levada para esse povo. A luz de Deus, não é qualquer luz. É a luz de Deus que o povo precisa para ser guiado por Ele, para estar nele, para não se perder dele. As pessoas estão se perdendo dentro da direção que estão vivendo neste mundo, pensando que estão se conduzindo com Deus e para Deus. Pelo fato de estarem vivendo dentro de uma legalidade religiosa, pelo fato de estarem consagrando suas vidas e seus viveres centralizados dentro de ambiente religioso.
pensam que estão vivendo com Deus e para Deus. Esse é o propósito do qual eu faço esse trabalho, irmãos. Por onde eu tenho me dedicado a estar aqui ministrando. Ainda não, está lá em cima. Para mostrar a vocês. Levar o conhecimento para vocês. O povo está colocando sua confiança, sua certeza de salvação. Não é no sacrifício de Cristo, que é ímpar, singular, exclusivo. Fora dele não há salvação. O povo está colocando sua esperança, certeza de salvação, por meio das suas igrejas, nas obras, nas tarefas, nos cerimoniais. O povo está sendo ensinado, orientado a isso. Esse é o meu trabalho. Esclarecer. Mostrar a luz para o povo. De nada, senhor. Então, gente, eu peço a vocês que analisem, que observem, que busquem entender isso. O trabalho que eu faço é isso, tentar mostrar às pessoas o que elas não estão vendo porque estão cegas, com a mente cauterizadas, alienadas, dentro de uma direção que está tirando elas da direção de Deus, do alvo, do centro, da vida com Deus. Estão pensando que estão com Deus, centralizado em Deus, guardado em Deus, seguro em Deus, mas estão perdidos do entendimento. Estão afastados da vida com Deus, irmãos. Eu sempre digo isso. Um dos maiores instrumentos que Satanás usa para impedir milhões e milhares de pessoas de conhecer o caminho para Deus, a verdade de Deus, por onde serão libertas, é o sistema religioso. São poucos que pregam essa verdade para condenar essas trevas que é pregada como verdade aí, porque a maioria está presa no sistema, é negócio do sistema, não podem contrariar o sistema. Esses muitos profetas e homens que dizem que é de Deus estão a serviço do sistema religioso que está sob o governo das trevas, não sob o governo da luz, Cristo. Não tem compromisso com a verdade, tem desviado o povo da verdade, tem centralizado o povo, não é no alicerce, no fundamento da fé cristã, que é Cristo. Não é uma religião, uma igreja, uma instituição local, físico, geográfico, denominação religiosa. O povo está se conduzindo, o povo está se firmando, o povo está se estabelecendo como se fosse a garantia, o alicerce, a certeza da vida com Deus dentro das igrejas. É isso que eu prego, esclarecer, irmãos. O povo escravizado numa vida subjugada na ditadura do homem soberbo, arrogante, prepotente, exercendo de autoridade e domínio sobre o povo, como se fosse a autoridade de Deus para o povo estar submisso como a Deus. Está errado. O povo está sendo instruído pensando que estão fazendo a obra de Deus, sacrificando sua vida e seu viver, cheio de tarefa, de atividade religiosa, de cumprir meta, de cumprir presença, de culto. É tanto culto, é tanta atividade, é tanto evento, é tanto compromisso, é tanta coisa em nome de obra de Deus que o povo está vivendo dentro das igrejas, onde tem pessoas que não vivem mais para si, vivem para as igrejas, de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e por aí vai. Priorizam as coisas de igreja, instituição religiosa, que não tem nada a ver com obra de Deus, com vida com Deus. Enquanto muitas deixam em casa o lar sem disciplina, sem regra, sem direção. O marido, quando chega, não tem almoço feito, prato sujo. As mulheres se dedicando mais às igrejas do que aos maridos, à sua casa, à sua família. Os homens mais alienados em trabalho de igreja. Porque Deus me colocou ali, é obra de Deus, eu tenho que fazer a obra de Deus. O povo tudo preso nessa mentira, irmão. O povo tudo alienado dentro do que os homens pregam, com a mente cauterizada, onde eles são robôs.
são robôs dos líderes. Eles vivem com sua vida devota, eles entregam seu viver aos seus líderes. É um absurdo. Tem pessoas que até na sua vida conjugal vai levar para o líder religioso, vai pedir permissão, vai dizer o que acontece, o que não acontece, o que o marido quer ou deixa de querer, vai levar para os líderes religiosos. Olha que alienação, que fanatismo, irmão. A religião escraviza. Olha aí os discípulos da religião muçulmana. Olha o que eles vivem lá, olha a escravidão, olha a vida triste que aquele povo vive, se matando, matando outros em nome de Deus. O diabo usando eles a fazer toda aquela miséria, viver aquela maldição em nome de Deus. Olha o que vive as pessoas dentro das religiões indianas, as religiões africanas. Olha a alienação do povo nas religiões aqui do Brasil, que é influenciada por outras culturas. Olha o que o povo está vivendo nas religiões afros brasileiras, católicas, evangélicas, espíritas. Olha a prática desse povo de fé. Olha as obras, olha o entendimento, olha os princípios, olha os valores, olha onde esse povo está colocando sua confiança e segurança de vida com Deus. Vive uma vida de jugo, de fardo, de servidão. Não pode isso, não pode aquilo. Tem religião que proíbe você doar sangue, comemorar aniversário. Tem religião que proíbe você de usar uma roupa. Você tem que usar a roupa que a religião determina dentro da formalidade religiosa. Tem religião que proíbe você de ir ali porque você tem que ir para a igreja, priorizar a igreja, estar na obra de igreja como se fosse para Deus. Tudo isso como se fosse para Deus. O povo deixando de viver a vida normal na realidade deste mundo para viver uma vida fanática, mentirosa, de ilusão, como se fosse para Deus, dentro da religião. É isso que eu prego, irmãos. É mostrando isso a vocês. Olha como a religião cega as pessoas e tira as pessoas do alvo, do canal da bênção e da graça de Deus, que é Cristo. Tem pessoas que dizem assim: Deus me abençoou, fiz uma promessa e Deus me deu a minha bênção. Aí eles fazem a promessa. Deus abençoou ele porque ele subiu com uma lata de água na cabeça, a escada, andando de joelho. Deus abençoou ele porque ele cumpriu o voto, fez o pacto, foi para tal igreja. Olha onde está a mente do povo. Eu conheço pessoas que chegam para mim e dizem assim: depois que eu vim para a igreja, a minha vida melhorou. Olha onde está a visão dessa pessoa. Depois que eu comecei a dar o dízimo, Deus começou a abençoar a minha vida. Olha onde está a visão dessa pessoa. Está presa. Ah, eu fui para a campanha, Deus me deu a bênção. Olha onde está a visão dessa pessoa. Você dando dízimo ou não, fazendo campanha ou não, estando dentro de igreja ou não, pagando promessa ou não, Deus não vai deixar de te abençoar. Deus não te abençoa porque tu está nessa ou naquela igreja. Deus não te dá condições porque tu dá dízimo. Tudo isso Deus dá a todos. Deus não pede isso. Ao contrário, você está nessa mentira, iludida, escravizada nesse ambiente, achando que Deus está te dando as coisas por aí. E não é. Tem gente que não dá dízimo e Deus está abençoando. Tem gente que não está dentro de igreja e Deus está permitindo possuir, ter e comprar. Tem gente que não é religioso, fanático de igreja e vive muito mais abençoado financeiramente do que quem é de igreja. Você está entendendo isso, irmão? Pois não, irmão? Fui no apartamento 401, doutor Tiago. Pode subir, irmão. Está lá a moça esperando. Como é que eu vou aqui? É, por aqui mesmo. Vocês estão entendendo isso? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. O meu trabalho é levar esse esclarecimento, irmão. É mostrar às pessoas que se você colocar sua confiança, sua fé e esperança numa igreja, num objeto religioso, seja qual for ele, rosa ungida, sal grosso, cruz, rosário, terço, escapulário, culto, movimento, lugar, você está se perdendo da fé. Essa fé tua não é aprovada, mas eu alcancei. O diabo está aí. E Deus permite que o diabo engane os que não dão ouvido à verdade.
O cara sendo crente ou não, ele vai alcançar as coisas nesta vida. O que você precisa alcançar da parte de Deus é a salvação, é o perdão, é a justificação para a vida com Deus de volta. Se você não tiver com a sua visão em Cristo, crendo no que Ele fez, acreditando e colocando a tua fé e confiança no sacrifício de Cristo, tu nunca vai alcançar isso. Olá, bom dia. Bom dia, amigo. Ninguém nunca vai alcançar isso, então é isso que eu quero que você entenda. E o Rodrigo, José. Teu nome é? Isso aqui não está aqui mais não. É o Wellington Ramos. Então vocês estão entendendo isso? Nunca vocês vão alcançar isso se não for em Cristo, por Cristo. 650, 9392. As pessoas estão mais centralizadas, olhando, seguindo, confiando, acreditando e buscando a Deus e as coisas de Deus. Beleza, irmão? Dentro das atividades religiosas, por meio do sacrifício religioso, por meio da vida religiosa, por meio das tarefas e obrigações religiosas, aonde as pessoas entendem que são merecedoras de Deus, por onde elas se gloriam, é da sua vida religiosa, é da sua prática religiosa, é da sua formalidade religiosa, é dos seus sacrifícios religiosos, é das suas instituições, lugar físico religioso. Não é em Cristo pela obra que foi realizada por Deus para essa finalidade. O povo está buscando vida com Deus, está em Deus, servir a Deus aonde? Aonde é que eu encontro a Deus? Aonde é que eu sirvo a Deus? O que é servir a Deus? A pergunta é essa. O que é servir a Deus? Servir a Deus é eu estar escravizado dentro do legalismo religioso, cumprindo toda a ordenança dos líderes, praticando toda a obra de igreja, trabalho, meta, tarefa e obrigações. Isso é servir a Deus? O que é adorar a Deus? Adorar a Deus é eu estar dentro de culto, ambiente de igreja, cantando, vivendo aquela manifestação religiosa, me emocionando, dizendo: Deus, Tu é lindo, eu te amo, Tu é poderoso. Isso é adorar a Deus? É isso que o povo precisa aprender. O que é estar em Deus, irmãos? É eu estar adepto de uma religião, centralizando o meu viver dentro da instituição religiosa, igreja, lugar físico. O que é estar em Deus, adorar a Deus, servir a Deus? Então esse é o trabalho que eu faço de esclarecimento. Esclarecimento com a verdade do Evangelho. O povo está se desviando de Cristo. O povo está achando que é salvo, que é santo, porque não come, não bebe, não faz isso nem aquilo, se veste assim ou assado. O povo está se gloriando, não é em Cristo, na obra sacrificial, redentora, salvadora que Ele realizou no Calvário para estar numa vida com Deus. O povo está se gloriando porque eu sou da igreja, eu vou para a igreja, minha vida é no trabalho da igreja, eu faço a obra da igreja. O povo está se gloriando nisso, irmão. O mérito da vida com Deus é a igreja. Se você não estiver na igreja, está desviado de Deus. Olha o que o povo está sendo ensinado, irmão. Ai de mim se não tiver igreja. Se eu precisar de igreja para buscar a Deus, para adorar a Deus, para orar a Deus, e quando não tiver igreja, eita, eu estou perdido, Deus não está comigo, eu não posso orar a Deus, eu não posso adorar a Deus, eu não posso servir a Deus, porque eu tenho que fazer isso centralizado numa igreja. E se não tiver igreja, esse povo está perdido. Então, eu não posso orar aqui porque aqui não é igreja. Eu não posso adorar a Deus porque aqui não é igreja. Eu não posso buscar a Deus porque Deus está na igreja. E eu tenho que ir para a igreja buscar a Deus porque é lá que Deus mora. Não é por aqui. Olha onde está a mente do povo, irmão. Eita, se eu não estiver na igreja, eu estou desviado de Deus. Então, para que Jesus veio? Qual é o entendimento dessa pessoa de Jesus Cristo? Se tudo isso é em Jesus e por Jesus, quando essa pessoa está com a sua mente entendendo isso que é ensinado nas igrejas, que centraliza tudo nas igrejas, essa pessoa está desviada de Cristo. A mente dela faz ela pensar que está em Deus, mas está separada da vida com Deus, por esse entendimento corrompido. Porque vida com Deus não é questão de estar ali, aqui e acolá, de praticar isso, aquilo ou aquilo outro. Vida com Deus é questão do conhecimento e o entendimento, andando por Ele na palavra.
Quando essa pessoa está com esse entendimento de igreja, onde tudo dela é centralizado na igreja, onde ela se gloria da vida dela de igreja, ela está apartada de Deus, irmãos. Eu quero que vocês entendam isso, por favor. São poucos que estão pregando essa verdade para esclarecer os que estão na mentira. Por quê? Porque a multidão desses homens que diz que é de Deus pregador estão preocupados com a sua posição dentro das igrejas. Estão preocupados em pregar nos púlpitos de igreja. Eles querem estar apresentando para a plateia de igreja. Eles não estão dispostos a se expor pelo Evangelho de Cristo Jesus, pregando a verdade que liberta, condenando as obras infrutuosas das trevas. Tudo isso que é pregado nas igrejas como verdade de Deus, mentira do diabo. Por esses homens que se colocam, se denominam autoridade de Deus para o povo. E eles não querem aborrecer esses homens, porque eles querem oportunidade dentro do sistema igreja. E eles só vão ter oportunidade dada pelo homem. Por isso que eles estão lá agradando o homem. Meu compromisso não é agradar o homem, é agradar a Deus. E eu agrado a Deus pregando a verdade, estando na verdade de Deus, que é Cristo. É isso, meus irmãos. O povo deixa de entender que o lugar de estar em Deus, para servir a Deus e adorar a Deus, é Cristo. E isso ele na minha vida. O povo entende, não é na igreja. O povo deixa de ser ensinado de que casa de Deus sou eu. Deus está em mim. O culto a oferecer a Deus é na minha vida, no meu viver. Não é dentro de uma instituição, igreja física, vivendo aquele ritual cerimonial, aquela solenidade religiosa que Deus abomina. E as pessoas, não vou cultuar a Deus lá, não. Eu cultuo a Deus com a minha vida, no meu viver. Aonde eu estiver com o meu próximo, eu estou com a minha vida cultuando a Deus o tempo todo. Não, eu tenho que adorar a Deus, viver. O que é adorar a Deus? Não tem que ir para a igreja. Hoje tem um culto de adoração. É muito louvor, é muito cântico, é muito hino, dizendo: Deus, entra na minha casa, entra na minha vida. Deus, eu te amo, vem, faz de mim a tua habitação. Ele já mora em mim. Eu não preciso pedir para ele entrar. Eu não preciso pedir para ele me visitar. Eu não preciso ir buscar ele ali, aqui, acolá. Eu sou templo, eu sou casa, eu sou morada de Deus em espírito. Eu tenho que aprender a ter esse entendimento e não me deixar levar por essa mentira. Quando eu saio da minha casa, que nem doido, atrás de culto de igreja, ali, aqui, acolá, porque eu vou buscar Deus, vou adorar a Deus, vou pegar a bênção de Deus, eu estou perdido do entendimento de Deus, irmãos. Quando eu tenho no meu entendimento que eu tenho que fazer uma promessa, fazer um pacto, um voto, uma campanha para Deus me abençoar, eu estou perdido de Deus pelo entendimento corrompido, irmão. Quando eu tenho no meu entendimento que eu tenho que estar dentro de um ambiente que é a casa de Deus, sobre a autoridade espiritual de um líder religioso, para poder estar sobre a cobertura espiritual de Deus, eu estou perdido do entendimento de Deus, irmão, que isso é em Jesus e por Jesus. Não é dentro de ambiente pelo homem. Quando eu entendo que eu tenho que subir um monte para buscar a Deus, eu tenho que submeter-se a um ritual, a um cerimonial, para encontrar a graça, o perdão, a comunhão, fazer parte do povo de Deus, ser salvo, eu estou perdido do entendimento de Deus, irmão. Quando eu sou ensinado e vivo esse entendimento, que eu tenho que fazer a obra de Deus, cumprir a obra de Deus, servir a Deus dentro de trabalho, de igreja, sacrificando e centralizando minha vida e meu viver dentro de igreja, cumprindo isso, cumprindo aquilo, guardando o ritual, cumprindo meta, eu estou perdido do entendimento de Deus, irmão. Porque a minha vida só está na verdade de Deus. Eu só estou verdadeiramente na comunhão com Deus. Eu só tenho a garantia da salvação de Deus se eu estiver em Cristo e a palavra de Cristo em mim me guiando e eu perseverar nela para manter-se salvo. É isso que ensina a palavra. Agora, resumindo tudo que eu falei, se eu estou errado e tu estás certo na direção do teu pastor, do teu líder, pega tudo que eu falei e tudo que o teu pastor te ensina que tu está vivendo dentro da igreja, e vai examinar o que Cristo ensinou para ver quem está na verdade. Não é quem é a verdade. A verdade é Jesus. Mas é quem está na verdade pregando a verdade. Pega tudo que eu ensinei aqui, que eu falei aqui agora, e tudo que tu aprende na tua igreja com o teu pastor, e faz um exame, analisando com o que Cristo ensinou, para ver
quem está na verdade. Se é os ensinos que eu te trouxe, que é a verdade de Deus que eu estou pregando, ou se é os ensinos que teu pastor te dá dentro da tua igreja, onde tu é escravizado a muitas tarefas, obrigações, regras, sacrifícios, cumprir normas. Ai de ti, se não estiver na igreja, porque tu és excomungado da vida com Deus. Porque é assim que trata os líderes religiosos os seus discípulos. Se não estiver submisso a eles, é excomungado da vida com Deus. Analisa isso direitinho, irmão. Vai ser liberto. Deixa Jesus quebrar essas algemas, dessas cadeias religiosas que prende você mentalmente, escravizado numa vida de legalismo religioso, impedindo você de chegar a Ele. Dê ouvido ao chamado de Jesus, que disse à humanidade: vinde a mim, creiam em mim, estejam em mim, aprendam de mim, sigam a mim. Por quê? Porque Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a rocha, Ele é o lugar, Ele é o canal da bênção, Ele é o que nós precisamos para chegar a Deus e alcançar a graça de Deus. Jesus, Jesus, Jesus. Fora dele não há outro, nem nenhuma outra coisa que o povo vive hoje aí, ensinado dentro das religiões. Cuidado. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça.